Então, gente, nós vamos retornar novamente porque houve um problema técnico aqui e a gente vai reiniciar novamente. Nós estamos no capítulo 15 do livro de José Carlos de Luca, Alguém Me Tocou. Companheiros do Cristo. Reconhecemos-nos nas condições de companheiros de Cristo, que anseia agir por nossas mãos e ver com os nossos olhos, abençoar com a nossa voz e amparar com discernimento na construção do reino de amor e luz que fomos trazidos, não só para teorizar e guardar, mas também para renovar e fazer, elevar e construir. Isso está no livro Bezerra de Menezes, Chico e Você, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nós falávamos anteriormente a questão de teoria. Não adianta nós enchermos o nosso cérebro de teoria se nós não estamos transformando esse conhecimento, essa teoria, em fazer, realizar, construir. O que nós temos feito com essa teoria que a doutrina nos dá, que é um manancial imenso de conhecimentos? Não adianta nós determos o conhecimento se nós não estamos transformando esse conhecimento em prática, em vivência do Evangelho. E aí, como nós falamos em Bezerra de Menezes, nós vamos falar rapidamente algo sobre Bezerra de Menezes, esse espírito que foi um expoente na doutrina espírita, que tanto trabalhou e trabalha até hoje. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu em 29 de agosto de 1831 em Riacho do Sangue, Ceará, e desencarnou em 11 de abril de 1900. No Rio de Janeiro, apesar de todas as suas dificuldades financeiras, atingiu o seu objetivo e foi além. Exerceu a medicina, foi militar, escritor, jornalista, político e grande expoente da doutrina espírita no Brasil. Em cada uma dessas atividades, destacava-se pela grandeza do seu coração, por sua competência e pela sua conduta ético-moral ilibada. Nessa postura, observamos as conquistas espirituais individuais desse espírito, que se transformou em terreno fértil, onde a semente plantada pelos pais germinou e produziu frutos abençoados de amor, bondade, generosidade, resignação, determinação, coragem, humildade, perseverança. Estes frutos alimentaram os seus contemporâneos e, através dos tempos, continua a alimentar encarnados e desencarnados, desejosos de seguir seus exemplos, colocando-se à disposição para as tarefas na seara do Pai. Recebeu o título de médico dos pobres pela multidão de pobres e miseráveis que eram atendidos por ele, ofertando não só recursos profissionais, como também o apoio financeiro, privando-se do necessário e o sentimento, amparando, sustentando e incentivando o desenvolvimento da fé nos espíritos combalidos. A gente sabe que se a gente fosse escrever sobre Bezerra de Menezes aqui, daria uma palestra, como tantos e tantos companheiros, fala sobre essa personalidade que despontou com todas as dificuldades, mas nunca desanimou. Tanto é que ele recebeu o título de médico dos pobres. Ele chegou até vender seu anel de formatura para acolher os doentes miseráveis que ele atendia. Não só na questão médica, mas também na questão financeira que ele atendia as pessoas. Podemos dizer
que os dois grandes pilares na formação ético-moral de Bezerra de Menezes foram. Esses dois pilares é que deram sustentação à vida de Bezerra de Menezes. A solidez dos exemplos familiares, quer dizer, os pais passaram muita coisa ético-moral para ele, e a sua fé em Deus, que se transformaram em faixos de luz que lhe permitiram desenvolver ainda mais as suas virtudes e aplicar a máxima cristã, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E aí a gente explica isso aí. Isso quer dizer que não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo é contra Deus que se faz. Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade com o próximo, todos os deveres do homem se acham resumidos nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Então nós vemos, meus irmãos, que Bezerra de Menezes é lembrado tanto pelos encarnados quanto pelos desencarnados. Ele atende inúmeros centros espíritas, e como as pessoas têm uma afeição tão grande por esse espírito exemplar, trabalhador na doutrina espírita. E não só enquanto encarnado, mas também enquanto desencarnado, o que ele faz para ajudar. E sabemos, de acordo com algumas obras, que Bezerra de Menezes faz parte do grupo de espíritos que estão ajudando na transformação do planeta de provas e expiação para mundo de regeneração. Ele teve essa incumbência e ele poderia estar em outras esferas, mas ele quer fazer esse trabalho junto ao nosso planeta. E aqui nós colocamos algumas frases que ele disse em vida e que nós achamos interessantes. De nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Não adianta nós termos uma inteligência acima do normal se o nosso coração está cheio de escuridão, que não se abre para o seu próximo, que não se abre para as coisas nobres. Outra frase dele: o amor sempre vencerá, e por isso a dor será motivada a desaparecer de nosso ainda atribulado caminho. Então, enquanto nós não tivermos esse sentimento que Jesus colocou para nós, nós ainda precisaremos aprender através da dor. Outra frase: solidários seremos união, separados um dos outros seremos ponto de vista. Então, nós sabemos que a união, ela é primordial na nossa vida, dentro das instituições, dentro da coletividade, dentro de um trabalho do bem. Separados, nós não conseguimos realizar nada, mas a união faz a força. Outra frase dele: é melhor às vezes lidar com quem diz não ter religião e amar o próximo servindo, do que com aqueles que se dizem religiosos, não amando o próximo e explorando-o. Então, muitas vezes, aquele que é ateu, aquele que não acredita, ele faz muito mais do que aqueles que colocam na testa ser cristão. Ser cristão não é receber o rótulo, mas é a prática, é a vivência do dia a dia. E a última frase que nós colocamos: espírito algum construirá a escala de ascensão sem atender às determinações do auxílio mútuo. Quer dizer, o que quer dizer essa frase? Porque se nós não ajudarmos uns aos outros, nós não pertenceremos à coletividade. Nós somos indivíduos,
mas nós estamos temporariamente no coletivo. Então nós temos compromisso com o coletivo, seja dentro de uma instituição, seja no ambiente de trabalho, seja na sociedade, com os outros, porque nós só aprendemos nessa convivência. Para isso, nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos como é necessário a vida em sociedade. Nós somos, por excelência, elementos sociais, porque nós nascemos numa mini sociedade que é a família. O pai, a mãe, os filhos, os irmãos constituem um micro da sociedade mais ampla. É ali que nós vamos aprender valores éticos para a nossa vida inteira, né? E aí, continuando agora no texto de José Carlos de Luca. Bezerra de Menezes, que em sua derradeira experiência na Terra, soube tão bem ser amigo de Jesus. Tendo recebido o título médico dos pobres, vem do mundo espiritual formular um convite para que nos reconheçamos como companheiros de Cristo. É uma proposta que, na verdade, já havia sido feita por Jesus quando ele nos chamou de amigos, como provavelmente nos esquecemos deste convite. Dr. Bezerra nos relembra a intenção de Jesus. Então nós fomos buscar no Novo Testamento esse texto que serviu na vida de Bezerra de Menezes. Está lá em João 15, capítulo 15, versículo 15. Olha o que diz o Novo Testamento nesse capítulo. Já não chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvir de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então nós fomos buscar o significado de amigo. Emmanuel, no Consolador, ele fala que a amizade é uma dádiva divina. Por que muitas vezes a gente ouve o seguinte: olha, fulano é mais do que amigo, é meu irmão, é mais irmão do que meu irmão consanguíneo. E olha o que diz o dicionário: amigo é aquele que é ligado a outrem por afeição e afinidade. Pessoa amiga que oferece ajuda, mão amiga, pessoa unida a outra por amizade. Quem é que não tem na sua vida um verdadeiro amigo? Quem é que não tem na sua vida aquele amigo que chega junto, aquele amigo que te socorre, aquele amigo que te dá uma mão amiga na hora da necessidade? E é isso que Bezerra de Menezes quer passar para a gente. Então ele diz: referimos-nos evidentemente ao verdadeiro amigo, essa preciosa conquista que só se consolida com respeito e fraterno amor recíproco sempre. Então nós lembramos aqui de pessoas, às vezes, e eu não vou dizer nome, mas eu vou dizer que é da minha profissão, pessoas que saíram de uma cidade distante, que foram morar em outra cidade sem conhecer ninguém, mas se tornaram familiar àquela sociedade, àquela comunidade. Por que isso? São espíritos afins, são espíritos que estão distantes dos seus familiares consanguíneos, mas que encontraram a mão amiga, que encontraram um ombro amigo nas horas de dificuldade. E Jesus, no capítulo 15, versículo 15, em João, ele quer dizer justamente isso. Não os servos, não vos chamamos de servos, porque o servo, às vezes, não sabe o que faz o seu senhor, mas chama-se amigos, porque tudo quanto ouvir de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então eu achei muito interessante
que Bezerra de Menezes foi pegar esse capítulo de João e que serviu para a sua vida aqui na Terra, né? Então nós vamos ver que José Carlos de Luca traz para nós uma visão muito grande desse amigo que Jesus colocou para nós. O Cristo não deseja apenas ser o Messias, o Salvador, o mestre ou o médico de nossas almas. Sua intenção é ter um relacionamento mais íntimo conosco. Será que nós temos esse relacionamento íntimo com Jesus? Será que nós conversamos com Jesus? Ou será que nós só lembramos de Jesus para pedir? Será que nós lembramos de Jesus para agradecer tudo que ele passou para nós, tudo que ele deixou de exemplo vivo nas nossas vidas? E aí ele continua: por isso nos chamou de amigos. Dr. Bezerra pede que não nos esqueçamos disso, que nos reconheçamos como companheiro de Cristo. Há mais de 2000 anos, ele vem tentando se aproximar de nós. Então, Jesus passou aqui na Terra, viveu aqui 33 anos, vivenciando, dando exemplo vivo para as nossas vidas. E nós já aprendemos algo que Jesus deixou para nós? Nós já conseguimos colocar na nossa vivência um pouquinho de amor? E aqui eu não falo amor na sua integridade, mas uma gota do amor do Cristo, que é possível. E aí ele continua: creio ter chegado o momento de selarmos essa amizade. Você não está com este livro nas mãos por obra do acaso. É Jesus quem está querendo falar com você, estar mais próximo de você, tal como dois grandes amigos ajudando-se mutuamente. E aqui, gente, a gente faz uma paradinha para refletir. Nesse momento em que nós passamos por essa fase da pandemia, e nós falávamos há pouco aqui com o Eduardo e a Marlene, como nós podemos aprender nesse período? Sairmos desse foco de desespero, de medo. Nós não podemos e não devemos deixar que as emoções dominem o nosso ser, mas nós podemos dominar todo o medo, todo o pavor que nós temos desse período, se é o caso. Porque nós podemos passar por esse período fazendo um grande aprendizado na nossa vida, porque nós sabemos que no momento de dor é o momento que mais aprendemos, porque enquanto está correndo tudo bem, muitas vezes a gente nem lembra do Cristo, nem lembra de Deus. Mas nesse momento em que todos nós estamos na mesma condição, sujeito a uma doença, nós devemos nos perguntar: o que eu tenho feito na minha vida terrena? Eu tenho servido ao Cristo conforme Ele pediu que nós nos amássemos uns aos outros? O que eu preciso melhorar na minha vida? O que eu tenho condição de sair desse período bem melhor do que quando eu entrei? Até porque nós sabemos, nós espíritas, que a dor só chega no momento exato para o nosso aprendizado. Nós sabemos que a dor, ela não é um castigo, ela não é uma punição, mas ela é um momento de reflexão, de aprendizado para as nossas almas. E aí José Carlos de Luca continua: eu sei que você tem uma lista de pedido nas mãos para apresentar a Jesus. Como todos nós, às vezes nós pedimos mais do que agradecemos. E nesse momento nós temos que agradecer e não ficarmos revoltados por uma situação que estamos passando. E ele continua: eu sei também que ele quer
ouvi-lo e deseja ardentemente ajudá-lo em suas dificuldades. Qual seria a nossa lista nesse momento para Jesus? Afinal, ele é seu amigo. Nós não vimos lá no capítulo 15, versículo 15, João, que fala que nós somos amigos, e amigo é aquele que tem intimidade de abrir o coração, de falar das suas dores, de encontrar um ombro amigo. Então, qual seria a nossa lista? Aliás, poderia dizer que é o seu melhor amigo e está disposto a fazer tudo o que for bom para você. A amizade, porém, é uma via de mão dupla. Será que nós somos amigos do Cristo? Porque Ele é nosso amigo. Ele que é o melhor para nós. Mas será que nós estamos sendo amigos dele? Nós queremos tocar Jesus e Jesus, de igual forma, deseja nos tocar. Então, façamos uma reflexão. Eu lembro de Jesus somente nos momentos difíceis, de desespero, ou Ele está no meu coração, fazendo com que eu aprenda com Ele a essência do sentimento que é o amor, amando as pessoas, trazendo para as pessoas um pouco de afeto. Muitas vezes o outro está precisando de um ombro amigo, de uma mão que ampare, de uma mão que dê firmeza àquele outro amigo. Nós queremos tocar Jesus e Jesus de igual forma deseja nos tocar. O Nazareno também tem uma lista de pedidos a fazer para nós. Então, quando nós oramos, geralmente nós temos vários pedidos. E que pedidos nós já fizemos a Jesus? E aí nós vamos ver os pedidos que Jesus faz para nós. Dr. Bezerra nos apresentou essa relação que traz 4 solicitações. Então vamos ver quais essas 4 solicitações que eles fazem a nós. Cristo deseja agir por nossas mãos. Então nós sabemos, todos nós fomos criados por Deus. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos criou totalmente diferente um dos outros. Por que que Deus nos criou únicos? Não existe ninguém igual ao outro, para justamente um ajudar o outro. O que um já conseguiu, o outro às vezes não conseguiu. E é nessa ajuda mútua que nós vamos crescendo, vamos aprendendo. Então, de que maneira você acha que ele usaria as nossas mãos? Vamos pensar um pouquinho. Se Jesus entrasse ali naquela porta agora e pedisse a cada um de nós que usássemos as nossas mãos para ajudar, seria a gente usar a mão para bater, para matar, para agredir, para roubar? Certamente que não. Sem dúvida, Jesus usaria as nossas mãos para socorrer, abraçar, alimentar e amparar todos aqueles que estão precisando de uma mão amiga, na mesma medida em que Ele nos acaricia quando estamos abatidos. Então, será que nós estamos usando a nossa mão para dar um abraço? Muitas pessoas estão sentindo falta de um abraço, ainda mais hoje, que é Dia das Mães, dia de abraçar, dia de beijar, dia de acariciar aquela que nos deu a vida. E como que nós estamos usando as nossas mãos? É uma indagação, é uma reflexão. Será que eu estou amparando? Porque Jesus, o tempo todo que ele teve aqui na terra, ele amparou. E como amparou? Ele não julgava, mas ele ajudava. E nós julgamos mais do que ajudamos. E ele continua. Jesus deseja ver com os nossos olhos. O
que ele faria com os nossos olhos? Vamos parar um pouquinho e refletir. O que eu faço com os meus olhos? Eu vejo um quadro e logo vou criticando, ou eu acho algo que ninguém achou, mas eu acho de positivo? Com os meus olhos eu posso ver coisas boas e coisas ruins. E não é muito melhor nós vermos coisas boas? Por certo, Jesus procuraria enxergar as pessoas que estão sofrendo à nossa volta, as quais nós muitas vezes nem percebemos por causa do nosso olhar distante, indiferente. E de que maneira Jesus as olharia? Estou convicto de que ele teria um olhar de compreensão, de ternura, de compaixão para todos aqueles que passem diante de seus olhos penetrantes, porque é dessa forma que o Mestre olha para nós quando nos sentimos perdidos e desolados. E aqui a gente pode até citar um exemplo. Será que nós passamos na rua e olhamos no olho do outro? Será que nós gostamos de cumprimentar as pessoas? Será que nós gostamos de olhar nos olhos dos outros? E agora, nesse período de pandemia, as pessoas estão dizendo que a gente está cumprimentando com os olhos, porque não pode estender as mãos. E a gente pode cumprimentar com os olhos? Claro que pode. Aqueles olhos brilhantes, aqueles olhos que penetram nos olhos do outro. Porque muitas vezes, quando nós já conhecemos a pessoa, só de olhar para a pessoa, nós sabemos o sofrimento ou a alegria que está transmitindo na sua face. Porque tem muitas pessoas que não conseguem disfarçar o seu semblante diante de um sofrimento, diante de uma dor. E o que nós estamos fazendo com os nossos olhos? Nós estamos usando os nossos olhos que Deus nos deu, que Deus nos criou para nós enxergarmos coisas boas, ou nós estamos usando os nossos olhos só para condenar, só para julgar, só para não compreender o olhar do outro? Porque Jesus, quando olhava para todos, ele olhava com olhar de compreensão, de ternura, de compaixão para todos aqueles que passavam diante dos seus olhos. E aí a gente vai ver quantas curas Jesus fez, quantos perdões ele exemplificou para nós, porque Jesus foi o exemplo vivo e nós sabemos que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam a nossa vida. Continuando, Cristo deseja abençoar com a nossa voz. Ele quer falar pela nossa boca. Que palavras Jesus falaria às pessoas que cruzam diariamente o nosso caminho? Como eu tenho usado a minha voz? Porque nós sabemos que quando você usa a sua voz, você pode aliviar muito sofrimento, né? Quantas pessoas dizem assim: depois que eu te ouvi, acerenou o meu coração. Depois que eu te ouvi, eu aliviei o meu coração. Será que nós não podemos fazer isso diariamente? Não só um dia do mês ou da semana, mas todos os dias, porque os olhos, as mãos, a voz, Deus nos deu para que seja usado utilmente, porque senão Ele não tinha nos dado. Se Ele nos deu, é para que a gente use devidamente. Às vezes você encontra com uma pessoa na rua desesperada
E você, através da sua voz, você pode desviar o pensamento daquela pessoa, que poderia ser um suicídio, que poderia ser matar uma pessoa, que poderia ser agredir uma pessoa, porque nós não conhecemos e não sabemos o que vai no coração de cada uma das pessoas, né? Nós sabemos que existem aquelas pessoas mais dóceis, existem aquelas pessoas que ainda carrega dentro do seu coração a ira, a raiva, o ódio, a mágoa. Isso nós devemos fazer uma limpeza no nosso coração. É o momento da gente refletir um pouco desse momento que nós estamos passando, como a nossa vida é frágil, como a nossa vida é pequenina diante da grandeza de Deus, né? A gente costuma sempre lembrar um vírus mínimo, infinitamente pequenininho, invisível e que mexeu com o mundo. O que Deus quer dizer com tudo isso que está acontecendo? Ele tem uma mensagem para nós. Será que nós não estaríamos muito distante dele? Será que nós não estaríamos usando a nossa inteligência, os nossos sentimentos para coisas altamente negativas? Será que nós não estávamos correndo muito com a nossa vida, sem valorizarmos o nosso corpo, sem valorizarmos esse templo divino que Ele colocou no mundo? Isso tudo são indagações. E creio eu que depois que passar tudo isso aí, dá um belo estudo sobre esse período que nós estamos passando, até porque cada um está passando de uma forma, uns revoltados, outros gostando dessa fase, que é uma fase de reflexão, de amadurecimento. Como nós sairemos dessa fase? Sairemos melhores? Sairemos mais amadurecidos ou sairemos da mesma forma? Isso aí, cada um pode refletir e responder individualmente, porque cada um vai sair de uma forma completamente diferente. Então, continuando aqui, o Cristo deseja abençoar com a nossa voz. Ele quer falar pela nossa boca, porque o amigo de Jesus, ele usa a voz de acordo com as vontades do Cristo, fazendo o que o Cristo fazia aqui na terra, né? Que palavra Jesus falaria às pessoas que cruzam diariamente o nosso caminho? Tenho absoluta certeza que o mestre teria palavras construtivas, esperançosas, motivadoras e amigas, pois é desse jeito que ele também se dirige a nós. Então, como que nós estamos usando a nossa voz? A voz que Deus nos deu, com toda a sua potência, nós estamos usando para a construção de algo melhor? Quantas pessoas amarguradas, desesperadas, depois de ouvir uma voz amiga, ela sai dali muito melhor, né? Muitas vozes evitam muitas coisas pavorosas, como suicídio, como uma violência muito grande. Por quê? Porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós trazemos dentro de nós uma centelha divina. O mestre já falava, somos deuses. Então, se aquele companheiro está no mal, ele está temporariamente, ele não é, na sua essência, uma pessoa má. E aí ele continua, e de que modo Jesus falaria? Não teria impaciência ao falar, tampouco irritação, azedume ou pressa. Ele tem estrelas cintilantes nos lábios, como Jesus
tinha compaixão das pessoas, como Jesus usava do seu amor para ajudar a cada um que passasse em sua vida. E continuando, Cristo deseja amparar a construção do reino de amor e luz com o nosso discernimento. Jesus quer usar a nossa razão e a nossa inteligência para construir na terra o reino de Deus. Como que nós podemos construir o reino de Deus? Somente através do amor. O reino de Deus não é um espaço circunscrito, mas é dentro do nosso coração. Nós podemos desfrutar de paz, de afetividade, de amor aqui na terra, se nós exercitarmos o que o Cristo disse para nós: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nos amarmos e amarmos o próximo. E aí ele continua ainda: ele sabe distinguir o bem do mal, o certo do errado, o justo do injusto, o ódio do amor. Os valores da terra hoje estão invertidos. O mal muitas vezes triunfa pela omissão dos bons. Por isso o mestre pede que o nosso amor seja corajoso, que a nossa inteligência seja atuante para separarmos o joio do trigo. Então está lá no livro dos Espíritos também que os bons, eles são tímidos. A maldade faz muito barulho. Se a gente perceber a mídia, por exemplo, uma coisa ruim, às vezes ela noticia a semana toda. E quantas coisas boas estão acontecendo no nosso planeta? Observemos esse período, quantas pessoas da sociedade civil estão se predispondo a ajudar os nossos irmãos naquelas comunidades mais carentes. E não podemos esquecer nunca que aquele que tem o seu teto, aquele que tem a sua água encanada, aquele que tem o seu alimento, como devemos agradecer e ajudar aqueles que não têm. A pessoa que tem um álcool gel, a pessoa que tem a água, o sabão, o detergente é rica diante dos irmãos que não têm nem água em sua casa, em seu espaço físico. Foi feita uma pesquisa agora que várias comunidades funcionam com um cômodo com 5, 6 pessoas. Imaginemos isso, meus irmãos, que acontece no nosso país, para que a gente possa transformar o nosso coração, substituir a raiva, a mágoa pelo amor e lembrarmos que nós temos demais. Nós temos demais. Muitas vezes nós temos coisas desnecessárias à nossa vida, enquanto tem irmãos que não têm um mínimo para a sua sobrevivência. Haja visto agora o auxílio emergencial, quantas pessoas estão aí recebendo o auxílio emergencial. Então a gente tem que parar, refletir e agradecer. Não só fazer uma lista de pedidos, mas antes agradecer tudo que nós temos, que foi doado, que foi ajudado por Deus e que de uma hora para outra Ele pode tirar de nós. Continuando, estes são os pedidos de Cristo. Ele quer agir com as nossas mãos, olhar por nossos olhos, falar por nossas bocas, construir o reino de luz pelo nosso discernimento. Atender a estes pedidos implica para nós aceitarmos a direção do Cristo para a nossa vida, a fim de que venhamos a agir como Ele agiria, a falar como Ele falaria, a olhar como Ele olharia e a discernir como Ele discerniria. Então nós vamos ver que o reino de luz
não é um espaço circunscrito, mas é o amor predominando no ser humano e nas pessoas que estão ao nosso redor. Nós podemos já construir esse mundo aqui na Terra? Sim, a partir do nosso exemplo. E aí nós vamos voltar lá no primeiro slide. Será que se nós ficarmos na teoria, nós vamos construir esse reino de Deus? Teoria não leva a nada. O conhecimento é poder, mas o conhecimento é poder na medida em que eu transfiro o que eu conheço para fazer. O que eu faço hoje na minha vida terrena? Eu olho para o lado, eu olho para o outro lado, eu olho aquele que está vindo atrás de mim, ou eu só penso agir para frente, só pensando naqueles que estão à minha frente? Então, é um momento da gente refletir essa lição que eu achei belíssima, porque o reino de luz é a regeneração na Terra. Nós podemos ir construindo isso ao longo da nossa existência. Se nós ainda não fizemos isso, que façamos daqui para frente. Como eu tenho agido para construir esse reino de luz? Porque muitas vezes a gente vê a sombra. Quantas pessoas ainda estão na sombra, pensando no mal, falando no mal, desejando o mal? O que eu faço para modificar essa linguagem, esse olhar, essas mãos nobres que nós podemos utilizá-las? Muitos de nós estejamos pensando que tudo isso exige muito sacrifício, mas nos recordemos de que o amigo Jesus um dia morreu e até hoje continua sendo crucificado quando o deixamos sozinho na tarefa de construção do reino de Deus na terra. Até quando isso vai ficar assim? Até quando nossa relação com Jesus será mero fruto do nosso interesse? Em que semente ele se dedica a nós? Então nós temos que parar e analisar, né? Vai exigir sacrifício da gente saber usar as nossas mãos, a nossa voz, os nossos olhos? Sacrifício nenhum. Nós podemos sair ali na porta do centro já usando isso, as nossas mãos, a nossa voz e os nossos olhos voltados para o bem. E como que nós estamos agindo até aqui? Olhando para o lado mal? Falando para o lado mal? Ou agindo para o bem? Até quando continuaremos negando nosso amigo Jesus? Amigo é aquele de todas as horas, né? Bezerra de Menezes assevera que o companheiro de Jesus não é aquele que teoriza, guarda, é aquele que renova, faz e constrói. Pedro negou Cristo por 3 vezes. E nós quantas vezes já o recusamos? Será que o galo que cantou a Pedro continuará cantando para nós também? Será que nós não estamos negando igual Pedro negou? Será que nós estamos sendo fiéis amigos de Jesus? Será que nós estamos utilizando desse manancial de conhecimento que a doutrina nos dá para nos aliviar, para nos tranquilizarmos e tranquilizarmos aqueles que estão do nosso lado? Que hoje, o Dia das Mães, possamos homenagear as nossas mães encarnadas ou desencarnadas, usando tudo isso que Jesus nos ensinou. Usando as nossas mãos, a nossa voz, usando os nossos ouvidos de forma amorosa. Que façamos esse propósito
com a gente mesmo diante do Cristo. O que o Cristo deixou para nós e como nós estamos fazendo, usando isso aí. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: que nós, quando ouvimos uma pessoa, a gente preste atenção não no que ela está falando, mas no que ela está fazendo. Os atos. Os atos. O que eu tenho feito com meus atos? Porque o discurso, gente, é fácil. Uma palestra, por exemplo, você prepara a palestra, é fácil você falar, mas e o fazer? O exemplo do dia a dia. Então aqui a gente faz uma paradinha. Vamos pedir a Jesus nesse dia que usemos as nossas mãos, a nossa voz, os nossos olhos devidamente corretos. Será que nós usamos corretamente do jeito que Ele nos pediu? E aí, para encerrar, nós não faremos a prece, mas vamos fazer a prece de José Carlos de Lucas. Que cada um possa fechar seus olhos, mentalizar Jesus nessa hora, que tanta coisa nos deixou nessa vida, para que a gente possa seguir o exemplo do Cristo. Cristo Jesus. Durante toda a minha vida, eu aspirei à vida religiosa. Frequentei igrejas e templos, participei de missas, cultos e reuniões espirituais. Sempre que ajoelhei diante de sua figura, na maioria das vezes para pedir socorro em minhas dificuldades, mas nunca me deparei com a ideia de que você desejava ser nosso companheiro para atuar na terra. Por meio de nossos braços, nossos olhos, nossa boca e inteligência. Para falar a verdade, Jesus, eu me sinto indigno dessa sua solicitação. Como eu, cheio de imperfeições, aflições e problemas, posso ser um canal do seu divino auxílio aos outros. Escuto sua voz me dizendo: eu escolhi atuar por seu intermédio, para exatamente curar as suas feridas. Estando próximo dos outros, eu estarei mais próximo de você. Ajudando aos outros por meio de suas mãos, eu poderei tocá-lo com o meu amor. Ajudando aos outros com a sua voz, eu poderei lhe falar palavras de esperança e luz. Ajudando aos outros com a sua inteligência, eu lhe darei a lucidez para entender, resolver seus próprios problemas. Esteja comigo. Eu estarei contigo hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Não.